muito bem-vindos ao nosso evento. Nós estamos no segundo dia, no segundo turno do 7º Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e a 4ª Jornada Sul-Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia. Eu sou Doriana Mioto, eu sou extensionista rural social da Emater RS Ascar, trabalho no Escritório Regional de Passo Fundo. Hoje pela manhã nós tivemos relatos de experiência, pesquisas, muito trabalho que vem sendo desenvolvido na parte relacionada à homeopatia, né? Hoje pela tarde, então, a temática será mais voltada para as plantas bioativas, que são também consideradas as plantas medicinais, condimentares, as aromáticas, bem como as políticas públicas que as envolvem. Então, nós teremos 6 trabalhos que serão apresentados. Um outro momento importante também que nós tivemos ontem foi a parte da apresentação dos pôsteres, onde todos esses trabalhos, né, que foram realizados foram apresentados para o público aqui de forma presencial. Então, nosso agradecimento a todos que se envolveram em todos esses espaços, esses ambientes, tanto os expositores quanto as pessoas que estiveram trabalhando, mobilizando, motivando as pessoas também a participar. Então, eu quero convidar agora a professora Andréa Subotica. A professora Andréa, ela foi uma das coordenadoras, junto com a professora Tarita, da comissão científica do evento, e a professora Andréa trabalha aqui na Universidade de Passo Fundo, no curso de farmácia. Professora Andréa, temos muitos trabalhos para serem apresentados hoje à tarde? Uma boa tarde a todos, né? A gente fica muito feliz de estar aqui, apesar de, como a Doriana falou, né, de estar cada um longe, mas a gente está conectado, e isso é uma oportunidade que a gente tem, né, para pegar então também trabalhos de outras regiões, de outras partes do Brasil, como hoje de manhã a gente também viu, né, tinha gente de bem longe apresentando e se conectando conosco. Então isso nos deixa muito feliz e a gente agradece muito mesmo pela participação de todos vocês. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais da área da fitoquímica. Vou te apresentar rapidamente aqui. A Aline é psicoaromaterapeuta clínica e perfumista terapêutica e funcional. Isso, né? Ok. Aline, eu já vou colocar a tua apresentação e fique à vontade aí para nos falar sobre o teu trabalho. Desde já agradecemos. Ok, muito obrigada, professora Andréa. É um prazer, por mais um ano, estar junto com vocês aqui, acompanhando esse evoluir das terapias naturais, complementares e também compartilhar com todos que estão presentes aqui. Eu só não estou conseguindo ver aqui a apresentação. Tá. Compartilhar com todos que estão aqui. Hoje o meu assunto é geoterapia, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Tudo ok agora? Então, geoterapia, ferramenta para a saúde muito além da estética. Eu trouxe 2 casos clínicos, mas gostaria também de falar um pouco dessa geoterapia. Ontem tivemos as oficinas presenciais sobre o mesmo tema e é algo muito comum, como a gente vê, por exemplo, aqui no próximo slide. Eu já gostaria de começar a pergunta, né? Você que está aqui assistindo a gente, já usou uma máscara de argila? Independente da idade, do sexo? Ou você pensa que isso é algo apenas para beleza? Ou até mesmo que é frescura? Então, é uma pergunta. Tudo bem se isso já aconteceu, não tem problema algum, né? Mas um dos meus objetivos hoje aqui é exatamente esse. Mostrar o outro lado, em que a geoterapia, que envolve as argilas, que não é a mesma coisa, né? Como que isso está no nosso dia a dia? O próximo, por favor. Então, a apresentação que já foi feita, né? Só a primeira parte ali da perfumaria terapêutica. Eu sou psicoaromaterapeuta clínica e geoterapeuta. E eu atuo nessa área há 8 anos, com protocolos clínicos. E o que eu trago hoje aqui, como a gente pode ver a partir do próximo slide, tem a ver com as mudanças que são amparadas pela Terra.
Então, se a gente pensa que numa semente que a gente planta, a terra está envolvida para que se chegue à flor e ao fruto. Se a gente pensa no ciclo de vida que se fecha, né, do nascimento até a morte. E aí surge uma verdade básica, simples e universal, que é essa que eu trouxe, essa citação do Gênesis 2:7. E Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas fôlego de vida. Então até está em corzinha diferente ali, o pó do solo. E no próximo slide a gente tem essa questão, né? Mas o que tem isso a ver? Né? Um texto ou uma citação bíblica, já adianto que não tem religião envolvida, né? Mas só para a gente ver como que isso está no nosso dia a dia. Pode passar, prof? Por favor. Teve um efeitozinho aqui, né? E essa questão, então não são sinônimos, não é a mesma coisa quando eu falo de geoterapia e argila. Por quê? A argila são tipos de solo que surgem da decomposição de rochas. É um processo mecânico, muitas vezes, ou químico, quando provocado pela água, né? No entanto, o fato de terem a sua composição diferente, os diferentes tipos de rocha, vão gerar diferentes tipos de solos, de argilas, e a atuação na nossa saúde ela também vai ser diferente. Pode passar? A geoterapia ela é mais ampla do que o uso apenas das argilas, né? Ela envolve lamas, a lama vulcânica, que é ali para a região sul. A gente tem bastante em Santa Catarina, nos balneários, geralmente também onde oferecem as águas termais para banhos terapêuticos, né? Então a geoterapia, além de argilas e lamas, envolve os cristais de quartzo, que é a melhor forma da gente poder fazer uma esfoliação na pele. A gente vai falar um pouquinho dos cristais mais à frente. E turfas, que é geralmente aquele material pantanoso. Todos esses tipos de solos, ou mesmo de citações que a gente tem além da argila, faz parte de um processo terapêutico milenar. Desde a esfoliação até mesmo com preces e essa parte e cataplasma, que os mais idosos também usavam esse termo, né? A geoterapia, assim como o uso das argilas, elas permitem que o nosso corpo reestabeleça o ritmo saudável, os nossos ciclos internos. O próximo, por favor, prof. Aqui deve estar um pouco menor, não vai dar para ver, mas só para explicar qual foi a parte que eu desenvolvi essa tabelinha aqui. A gente tem os 10 tipos de argilas que são mais usados hoje em dia, não se resume só em argila verde e vermelha, e ao lado a gente tem os oligoelementos, ou seja, aqueles componentes em que no pó do solo e em diferentes tipos de argila, eu marquei solos que têm em alta presença. A verde é muito falada porque olha quanto xizinho ela tem. Tem ferro, tem fósforo, tem magnésio, e tem zinco, tem manganês, e assim como as outras argilas. No próximo slide, eu trouxe 2 rótulos, eu até coloquei o nome comercial deles aqui, né? Centrum de A a Z e Vitaduon de A a zinco. E essa parte, embora com as letrinhas pequenas em que estão com um retângulo vermelho, são os mesmos minerais, só que encapsulados, que as pessoas normalmente fazem suplementação de, nesse caso, vitaminas e minerais, mas focando nos minerais, que estão presentes na argila. Então, pode passar? Essa comparação desses rótulos comprovam que a nossa composição, ou seja, feito lá do pó do solo. E até se a gente fosse aprofundar a própria palavra humano, né? Talvez vocês já tenham estudado, ouvido em alguma outra palestra, que tanto humano quanto humanidade, ela tem uma referência na linguagem tradicional, né, grego, hebraico, que tem a ver com humus. E aqui todos nós que estamos aqui sabem que uma terra com humus é uma terra fértil. E assim é o nosso corpo quando a gente oferece a ele matéria-prima que ele sabe processar em 100%. Não encapsulado, porque querendo igual à apresentação anterior, né, que sobressaiu bem essa questão. Muitas vezes a gente sim vai precisar de um cuidado alopático, mas o primeiro cuidado é fornecer ao nosso corpo a matéria-prima da qual ele é feito. E até aqui eu trouxe esses dados, né, tanto de medicação quanto das argilas, o pó do solo, em que a gente pode estar utilizando muito além da estética. Próximo, prof.
E aí tem essa questão do que eu falei antes, né, da humanidade, de potencializar a saúde, armando, por assim dizer, as defesas pessoais do nosso corpo, que é o sistema imunológico aí. O próximo, prof. E aqui tem para desenvolver esses 2 casos que eu trouxe, eu fui buscar, né? Então, no período de 1 ano, eu criei 106 protocolos personalizados com o uso de argilas, alguma parte também da geoterapia, que buscavam outros tipos de solos, e também da psicoaromaterapia clínica em conjunto, para que a gente obtivesse os próximos resultados que a gente vai ver. Então, de 106, eu escolhi 2 casos aí de atendimento, que inclusive, pode passar, por favor, foram à distância, em que a gente usou dessas 2 formas. Na verdade, aqui são as 2 formas da gente aplicar a argila ou a geoterapia no corpo, né? O cataplasma, que é o uso direto, e a compressa. Não existe uma aplicação melhor do que a outra. Simplesmente, quando a gente coloca uma gaze por baixo e a argila por cima, que é chamada de compressa, são para as peles mais delicadas ou crianças, né? Porque a partir de 2 anos já é bom que se tenha protocolos aí de geoterapia envolvendo aí a saúde como um todo. Ou a pele de idosos também, que geralmente é mais sensível. O próximo, prof. Aqui tem a parte do quartzo, que é o cristal de quartzo, que a maioria das argilas tem cristais de quartzo. Ele tem um efeito elétrico quando a gente dissolve a argila com água, por isso que não pode se dissolver essa argila na água com materiais metálicos, porque então rouba essa eletricidade do que está acontecendo nessa mistura, né? E a gente precisa que isso atue na nossa pele. Então tem a argila, misturou com água, vai fazer a pastinha, sempre misturar ou com um bastão de vidro, ou madeira, ou mesmo porcelana. Assim como o local onde a gente vai preparar essa argila, né? Nada de plástico, porque é um subproduto do petróleo e a gente está... Ah, mas é água e argila? Sim, mas os componentes químicos que a gente passa a ativar com essa mistura, eles estão presentes todos ali. Então, nada que interfira esse processo. O processo tem que acontecer na nossa pele. O próximo, prof. Aqui é sobre a aplicação, né? A temperatura fria para peles congestionadas, rinite, sinusite, contusão, congestionamento, e a aplicação e retirada com água morna para aquela pele que já está mais fragilizada, que precisa eliminar toxinas, ou para pele desvitalizada. Próximo. Aqui os 2 casos que eu trouxe, o do Antônio, de 75 anos, e o da Cássia, de 47 anos. Então, eu vou começar pelo deixa eu ver quem é o próximo aqui, o do Antônio. O do Antônio. Qual o quadro inicial dele? Ele desenvolveu uma neuropatia periférica, com extremo inchaço nas mãos e nos pés. Segundo a equipe médica, foi um efeito pós-Covid. Então, ele estava com medicação, sendo orientado até mesmo com outros profissionais da área de saúde, médicos, né? Por 2 meses, só que o inchaço e a dor permanecia. Então, depois de 2 meses que eu fui procurada nessa situação. O Antônio, está no próximo slide, né? Ele estava sendo alimentado na boca, porque ele não tinha força para segurar um garfo ou levantar um copo para beber água. Precisava estar alguém está dando banho nele, pois ele não tinha sustentação em função dessa nova situação aí da neuropatia. Então eu fui procurada pela esposa porque 1 ano antes eu consegui, nós juntas, né, fazendo a terapia ali, ela conseguiu se desvencilhar do Zolpidem, que é um remédio bem conhecido para insônia, a ponto de um médico dela retirar o Zolpidem, então ela já não toma mais esse medicamento. O próximo, prof. E aqui, qual foi a situação, então, que passada para o Antônio, né, para o protocolo dele? Um mix de argilas, amarela, preta e verde, para atuar na diminuição da dor, na ativação dos nervos das mãos e dos pés e diminuição do inchaço. Então, ele teve tabelas de aplicação, tipo, a primeira semana foram 3 aplicações, aí foram diminuindo. Na segunda semana, 2 aplicações, até chegar 1 aplicação por mês. Próximo, prof. E as massagens com óleo vegetal de
de linhaça, né, que é anti-inflamatório, com uma sinergia de óleos essenciais no pós retirada da argila. Próximo, prof. Então, óleos de grapefruit e tangerina que estavam escritos ali, né? E a parte do humor, ele era uma pessoa muito fechada, não tinha bons relacionamentos com filhos, esposa, né? Então essa parte também foi trabalhada, porque querendo ou não, o nosso estado de saúde, ele acaba influenciando bastante também nos resultados que a gente tem com o tratamento, sobretudo os tratamentos naturais. Então, segundo os relatos da esposa e da fisioterapeuta que estava acompanhando ele, esse uso da inalação de óleos essenciais e das máscaras de argila no corpo inteiro, e ora intercalando com mãos e pés, já surtiu efeito no segundo dia de aplicação, né? O próximo, prof. Então, com uma semana de tratamento, ele já estava mais leve, comunicativo, com noites mais tranquilas, dormidas, né? E há 2 anos eles estavam com uma viagem marcada que ele não falava mais nessa viagem. O próximo, prof. E aí, aqui a gente tem 3 semanas depois do tratamento, né? Ele já estava comendo sozinho, estava com 80% do inchaço das mãos e dos pés reduzidos e marcaram a viagem que estava aí em 2 anos sem falar no assunto. Próximo, pronto. Conclusão do assunto, né? 5 semanas então depois do tratamento do Antônio iniciar, ele voltou a trabalhar meio período, reativou contatos, começou a ligar para as pessoas e a festa de sobrinho, que nunca em 40 anos foi a uma festa, né? E eles, por conclusão aí, viajaram para a Europa, que já ia ser cancelada essa viagem no último dia 17. Ele já está assim, e está continuando o tratamento lá, né? E o próximo seria o caso da Cássia, que também, eu só vou aqui já resumindo, por causa do tempo eu não vou apresentar totalmente o caso dela, mas ela desenvolveu uma dependência de medicação e chegou a ficar com um coma medicamentoso. E aí a mesma situação, a gente trabalhou com banhos de argila, uma sinergia com um atendimento semanal, no caso dela, porque ela precisava trabalhar as emoções ali, a ponto de, em 2 meses, ela conseguir recuperar a autoestima, conseguir fazer as coisas sozinha, falar de forma em que fosse entendida, porque a medicação já estava até travando mesmo a fala dela. E ontem eu recebi a notícia que ela alugou um apartamento e está aí morando sozinha. O detalhamento do caso da Cássia seria igual ao que eu fiz ali do Antônio, né? Qual era o caso inicial, que basicamente era esse, a forma de cuidado com as argilas e, por fim, aí o resultado que a gente teve. Prof, será que você poderia passar para o último slide, pode pular, que seria o detalhamento da Cássia, né? Que aqui a gente chega ao próximo. A segunda conclusão do que eu comecei lá na frente. Então aqui eu detalhei pouco a pouco, né? Mais um, aquele que cita o Gênesis 3:19, que diz o quê? Tu és pó e ao pó voltarás. E assim se fecha o ciclo da vida humana, né? Então fica a pergunta para pensarmos. Por que não, se eu inicio com o pó do solo e termino sendo o pó do solo, na nossa vida útil desde pequeno, a gente não usa o pó do solo para a manutenção da nossa vida, da nossa saúde e das nossas emoções. Então, basicamente é isso. Eu agradeço, espero que mesmo de corridinho tenha sido assim, um diferencial entre geoterapia e argilas. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Lili. Nossa, eu não tinha nem ideia. É muito, muito incrível isso mesmo, assim, muito legal da gente ver alguma coisa assim, e é incrível, né, quando a pessoa pode ser cuidada e assistida dessas outras maneiras, e o que a gente vê, incrível esses 2 casos que tu colocasse ali, impressionante mesmo, bem legal, muito obrigada.